desligassem os celulares e mantermos a vibração positiva para o nosso palestrante. Obrigada. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Em Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, Allan Kardec escreve ipsilíteris a seguinte sentença: toda pessoa que sente a presença dos espíritos em maior ou menor grau é, por esse fato, médium. Essa expressão que Allan Kardec apresenta na cultura internacional, com ela, ele também inaugura um conceito novo de natureza internacional. Através desse neologismo médium, já que é conhecedor das palavras que ele era, oriundo esse vocábulo de um termo latino que, traduzindo ao nosso idioma, significa aquele que está no meio. Allan Kardec, com a sua sabedoria convencional, apresenta a ideia de que o ser humano tem um grau qualquer de percepção, e essa percepção é de natureza universal. Continuando as palavras do mesmo capítulo, no mesmo item, ele vai dizer, é por essa razão que podemos dizer que essa é uma faculdade que não é privilégio exclusivo de determinados indivíduos, podendo ser caracterizada como sendo uma faculdade geral, característica do ser humano, porquanto não há um ser humano sequer que não apresente, se bem estudado, alguns rudimentos desta faculdade. No entanto, prossegue ainda no mesmo texto, quase sempre o indivíduo é apresentado e é visto, é percebido como médium naquele em quem a faculdade ou a aptidão de contactar os espíritos se manifesta de maneira bem caracterizada, bem ostensiva. Nestas colocações de Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita estabelece que a mediunidade, portanto, é uma faculdade humana. Da mesma forma que temos a inteligência, a aptidão desta ou daquela arte, a tendência cultural ou artística, a habilidade nesse ou naquele setor do pensamento filosófico, religioso, musical, cultural em geral, a mediunidade pode ser também comparada com uma característica dessa natureza, em que os indivíduos se apresentam em graus variados. À semelhança da inteligência, que temos aqueles que têm uma inteligência muito desenvolvida, sofisticada, ao lado daqueles que têm uma inteligência mediana, geral, e aqueles outros que apresentam uma inteligência obliterada, graças a transtornos cerebrais ou cognitivos que fazem com que ele tenha uma inteligência ou capacidade de raciocínio muito limitada, de acordo com as suas demandas e as suas necessidades. Da mesma forma que temos a inteligência, a aptidão para essa ou aquela arte, a mediunidade é uma percepção do indivíduo, característica, portanto, dele próprio, e que apresenta-se em variados graus de intensidade. No entanto, diz Allan Kardec que a faculdade mediúnica ou médium, normalmente, popularmente, vulgarmente, assim o é chamado, quando ele apresenta uma faculdade de maneira ostensiva, de maneira violenta, de maneira inabitual, que chama a atenção. Daí porque Allan Kardec acaba esse item do Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo 14, dizendo, é por essa razão que normalmente os médiuns em geral são aqueles que se caracterizam por determinados tipos de fenômenos, através
quais a mediunidade se expressa e os espíritos se manifestam de maneira tal que pode ser classificado o tipo do fenômeno. E ele começa a enumerar efeitos físicos, psicografia, materialização, movimento de objetos, clarividência, clareaudiência, ou outros mais heterodoxos, como a pneumatofonia, a pneumatografia, as manifestações de transporte, todas elas derivadas de efeitos materiais, até outras da intuição, do desdobramento da personalidade, da bicorporeidade, que ele enumera nesse livro maravilhoso que é o Livro dos Médiuns. Estabelece, portanto, por primeira vez na cultura mundial, Allan Kardec, a ideia que a faculdade mediúnica não deve estar travestida das superstições do passado, nem tampouco ser colocada sob a visão da perseguição, da alcunha de uma doença, como tanto não deve ser vista como um dom divinatório, como uma graça ou como uma genialidade que faz seres humanos especiais. E essas colocações fazem com que ele examine mais tarde a influência dos espíritos através desses fenômenos. Muito mais do que imaginamos, eles assim se expressam, ora de maneira ostensiva, repetindo a palavra, ora de caráter sutil. A mediunidade assim expressa no contexto da humanidade, que ele vai examinar a partir do Livro dos Médiuns e mais tarde em outras obras. Chega a expressar variados tipos de fenômenos e classificados nessa mesma obra referida, para se ter uma ideia da polimorfia ou da policromia dos fenômenos mediúnicos. A grande verdade é que Allan Kardec, a partir daquele momento, apresenta a cultura filosófica, a cultura acadêmica mundial, um novo enfoque a respeito de um fenômeno que é muito antigo, uma nova visão, uma nova mentalidade, diríamos até uma nova instrumentalidade, ou como diríamos, em uma linguagem mais moderna, em uma nova epistemologia, para tentar examinar um fenômeno que é tão antigo quanto a história da humanidade. Porque se nós recuarmos e fizermos o exame, mesmo que de maneira superficial, encontrá-la-emos em vários períodos da história humana. Em um belo trabalho de monografia, de antropologia e de sociologia, o engenheiro brasileiro Hernani Guimarães Andrade, recorrendo a várias obras dessas disciplinas científicas, revela que no período glaciário de Guns, ou no período do gelo de Guns, 700 mil anos atrás, no período paleolítico, especialmente da América do Norte, as regiões compatíveis, o homem glaciário de Guns já se escondia nas cavernas e colocava a caveira ou a cabeça do crânio humano sempre nas portas da caverna, voltada para o oeste, para o oriente. E segundo esses estudiosos, que o emérito pesquisador cita em uma das suas obras, era uma forma de crença, de superstição, de que aquela cabeça, aquele crânio de um cadáver, poderia proteger o homem selvagem primitivo das almas dos mortos que vinham para se comunicar. Revela, portanto, Hernani Guimarães Andrade, que a ideia do contato com os mortos não é resultado de um ensino religioso, de um ensino acadêmico, de um ensino cultural, porque no período glaciário de Guns estamos antes mesmo da chamada civilização conforme foi estruturada, que não tinha uma cultura específica, que as manifestações eram arcaicas, quiçá rupestres, muito primitivas, e que o ser humano já tinha nos seus escritos ou nos seus desenhos, revelava a ideia do contato com os chamados mortos. E assim encontraremos a mediunidade em várias expressões culturais, nos vários países de cultura politeísta do passado, graças à mitologia do panteão, que estabelecia os deuses como sendo, com D minúsculo, entidades especiais que se comunicavam através dos oráculos, através dos sensitivos, por meio dos quais ensinava a comunidade orientações, alguns dos quais, como eram espíritos ainda em ignorância, gostavam de serem chamados de deuses.
a mitologia grega, a mitologia romana, toda ela com sua beleza e a sua simbologia, traduz de alguma forma que no fundo e por detrás dessas personagens eram espíritos chamados de deuses que se comunicavam com os homens, designados com uma temática: os deuses da guerra, os deuses do amor, os deuses da beleza, nos santuários antigos, para chamar a atenção da humanidade. Ao mesmo tempo em que, na Grécia, encontramos outros tipos de comunicações mediúnicas, revelam os historiadores da Grécia, especialmente Heródoto de Halicarnasso e mais tarde o filósofo Platão, que Sócrates, o pai da filosofia ocidental, conversava com seu demônio, o seu daimon, palavra grega que de daimon foi traduzida para o latim e do latim para outros idiomas atuais, sofrendo uma corruptela de significado, abaçando a expressão entidade satânica e má, mas que tinha na sua origem semântica, no seu significado inicial, a ideia de espíritos, os daimons da família, os demônios, anjos tutelares, que se comunicavam nas criaturas humanas e em cujos momentos o grande pai da filosofia grega era inspirado, conversando com seu daimon ou daimonion. Na Índia e mais tarde no Egito, que foi inclusive herdeira do pensamento cultural da Índia, encontraremos nos templos sagrados o ritual da iniciação esotérica com S, em detrimento da esotérica ou exotérica com X, que era preparar o indivíduo para entrar em contato com a sua consciência, através de rituais e de simbologias muito próprias, por meio do que ele poderia ir em transe, em silêncio interior, em estado alterado de consciência, graças aos hábitos aos quais ele era submetido, à alimentação frugal, à abstinência de toda sorte, em sintonizar com o psiquismo divino e ser instrumento de forças espirituais, aos quais também, nessas culturas, eram chamados de deuses. E assim que a civilização, conforme nós conhecemos, foi sendo constituída, para mais tarde em Israel, o fenômeno mediúnico apresentasse com o nome de profecia, e os grandes profetas, Isaías, Elias, Malaquias, Moisés, os grandes inspirados do chamado povo hebreu, povo eleito, serem instrumento de forças espirituais e profetizarem, para mais tarde chamar a atenção do próprio Império Romano, porque os historiadores de Roma, alguns dos quais não eram espiritualistas, se referem a fatos extraordinários, e seria difícil citar todos aqui em pouco tempo, mas recordo-me, por exemplo, do historiador Plutarco de Roma, que refere-se que no segundo triunvirato de Roma, da batalha do exército de Bruto contra o exército de Otaviano, Bruto que havia se aliado a Marco Antônio, que mais tarde sucumbiu pelo suicídio ao lado de Cleópatra, a rainha do Egito, é naturalmente visitado, diz Plutarco, o historiador romano, em uma das seus interregnos e atos, intervalos entre uma batalha e outra, por um anjo mau, pela madrugada, que aparece diante dele, que promete experimentar nele a sua vingança e a sua punição, e desaparece diante dos seus olhos. Que mais tarde essa profecia, entre aspas, vai ser cumprida, porque o anjo mau disse: te espero na cidade de Filipos. E realmente na batalha dos filipenses, Brutus vai sucumbir sob o punhado de Otaviano e opta pelo suicídio ao invés de se tornar prisioneiro. Essas experiências, que são registradas historicamente, revelam que a presença mediúnica sob roupagens diferentes apareceram ao longo da história. Na Casa Júlia, quem não se recorda de Domício Nero, o imperador cruel, psicopata, que havia assassinado a sua mãe Agripina e mais tarde Otávia, ambas com a sua impiedade? Diz a história do povo romano que os vários historiadores se referem que ele entra numa espécie de loucura, através da qual percebe frequentemente o vulto de Agripina e Otávia no palácio, através de cujo expediente ele toca fogo em Roma, e através desse incêndio que ele desencadeia na sua loucura, ele cria a chamada Domus Áurea, a Casa Dourada, que era uma casa de ouro, para que ele pudesse ficar inserida nela, e na sua loucura ele achava que naquela Casa Dourada ele poderia ser protegido
da presença vingativa da sua mãe, que ele assassinou de maneira impiedosa, e de Otávia, sua esposa grávida, que também foi assassinada pela sua impiedade. Essas experiências denotam a notável faculdade espiritual, que mais tarde o próprio Plutarco vai se referir também, quando as pessoas passaram pelo túmulo no Jardim da Lâmia, de Calígula, túmulo esse que alguns sensitivos, alguns oráculos entravam em espécie de perturbação e diziam frequentemente ver uma balbúrdia em torno dos restos mortais do imperador obsceno, debochado, promíscuo na terra, e que agora, ainda preso ao cadáver depois de tantos anos após a sua morte, os sensitivos viam as presenças espirituais fazendo chacota dele e tentando arrancá-lo do cadáver em decomposição, porque ele estava ainda preso à matéria. Essas experiências que são narradas periodicamente, que são descritas na história, que são repetidas, vão tomar vulto na Idade Média, quando os bruxos e feiticeiros sensitivos entravam em transe, mas na própria igreja romana, porquanto a intolerância religiosa vai perseguir esses indivíduos, levando através dessa perseguição as fogueiras, o tribunal da Santa Sé, mas também no próprio seio da igreja romana, o fenômeno aparece com Santa Teresa d'Ávila levitando o ar e escrevendo com velocidade, com São Cupertino, com Lutero mais tarde na Reforma Protestante, que escrevendo a Bíblia do latim para o alemão, considerado o pai do idioma germânico, vai sentir demônios, diabos ao seu lado, que tentava atrapalhar a missão que ele achava que Jesus havia lhe dado. Mais tarde encontraremos outros místicos, e antes São João da Cruz, Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia, os grandes vultos das santidades católicas romanas, que entravam em transes profundos, como Santo Antônio de Pádua, ou o próprio São Francisco de Assis, que era instrumento de transes profundos, de movimento de objetos, a ponto de chamar a atenção dos seus colegas de claustro e de monastério, principalmente São João da Cruz. Esses fatos que se repetem demonstram a excelência do fenômeno mediúnico. Até Jeanne d'Arc, a médium de 15 anos que via vultos, inclusive alguns vultos da veneranda Igreja Católica, na guerra que mais tarde ela vai participar, ou Dante Alighieri, um notável escritor italiano, que é vítima de fenômenos espirituais extraordinários, inclusive fora do corpo, quando é levado pelo poeta Virgílio a regiões do mundo espiritual, aos quais ele vai dar o nome do céu, do inferno, do purgatório, graças ao que ele escreve a Divina Comédia, a maior obra considerada da Idade Média, em transes profundos. Encontraremos Tartini na música, escrevendo uma sonata de violino, chamada Sonata ao Diabo, porque ele vai dizer que não foi ele que escreveu, que só podia ser o diabo. Porque ele estava dormindo e sonhando, e ao acordar, a partitura estava toda preenchida com as notas musicais e o acompanhamento. É, portanto, uma maravilhosa experiência. Mais tarde, em uma carta a um amigo seu de Viena, Mozart vai dizer: tu queres saber como eu componho? Eu também não sei. Eu sei que de vez em quando eu sou envolvido por ideias que se agitam em minha mente, melodias que eu consigo escutar e tento traduzir no pentagrama musical, na partitura, colocar em formas musicais, mas essas melodias que eu ouço em silêncio são muito mais belas do que aquelas que eu consigo traduzir, revelando, portanto, a excelência do fenômeno mediúnico. O Voltaire, o pai da enciclopédia, ateu, na época, cético, que diz que escreveu o cântico do Henriade enquanto dormia e enquanto sonhava, sem ter ideia do que acontecia. E assim, veremos a mediunidade recebendo várias nomenclaturas ao longo da história. No Egito Antigo era chamado hierofante, o médium. Eu sempre digo, que coisa grandiosa, estranha. Imagina, hierofante ali passando, parece um negócio monstruoso. Na Índia, Rishi eram os médiuns. Na Grécia, pitons e pitonisas. Em Roma, Sibila, ou oráculo. Em Israel, profeta. Na Idade Média, bruxos e feiticeiros. E mais tarde, a psiquiatria examinando alguns desses indivíduos, sem conseguir ter um instrumental de conhecimento adequado,
vai classificá-los como um fenômeno de histeria, de histeropatia, ou mais tarde uma sigla que hoje já está sendo abandonada, chamada transtorno de personalidades múltiplas, quando o indivíduo é invadido por várias personalidades do subconsciente, segundo a explicação da psicanálise tradicional. Já sendo abandonado essas manifestações para ser aceito lentamente o fenômeno mediúnico. Em Israel, o fenômeno explodiu. Encontramos na Bíblia, aliás, em vários livros sagrados, no livro de Tratado dos Mortos, no livro dos Mortos do Egito, no Bardo Todol, e assim por diante, no Bhagavad Gita, no Vedanta, a coleção de livros sagrados da Índia, e na Bíblia também. No Antigo Testamento encontramos várias expressões da mediunidade. Desde o rei Saul, que conversa com o espírito de Samuel, o grande profeta, que volta do mundo dos mortos para conversar com ele e para orientá-lo a respeito da guerra que ele havia desencadeado. O rei Saul dialoga, e está claro ali no Antigo Testamento, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma metáfora, dando a ideia do fenômeno, sem nos esquecer do mito de Adão e Eva, que ao ser expulso do paraíso, Deus, Yahvé, coloca um anjo com a espada flamejante na porta do paraíso e os expulsa em um contato especial. Ou segundo os especialistas da Bíblia, quando várias vezes o mito de Adão e Eva, conversando entre eles, sente vento soprar. A tradução foi errada, dizem alguns teólogos atuais, porque a palavra grega pneuma, que foi traduzida mais tarde para espírito e ao mesmo tempo vento. Daí porque havia várias palavras que tinham vários significados, e a depender do contexto significava uma ou outra coisa. Então vimos várias vezes nesse mito de Adão e Eva falando que o vento se aproximava deles, ou o vento chamou a atenção deles. O vento não chama a atenção, não aproxima. A palavra está traduzida errada, pneuma, é tanto vento como espírito, porque a ideia de que o espírito era um sopro, daí o sopro na terra de Deus para fazer Adão no lodo da terra. O espírito seria um sopro, daí pneuma, que dá a ideia, dá inclusive origem a vários vocábulos, pneumonia e assim por diante, que são processos do pulmão da respiração. Então, era a ideia que mais tarde Jesus brincou com isso. No capítulo 3, versículo de 1 a 10 de João, quando ele dialoga com Nicodemos, e João faz uma brincadeira poética, quando fala o espírito sopra onde quer. Espírito não sopra. Ele estava brincando com a palavra pneuma, que significava as duas coisas, e que naturalmente, se a gente também for traduzir literalmente, perde o significado. Ele estava querendo dizer espírito, e ao mesmo tempo sopra. Estava fazendo uma brincadeira, uma poesia. A grande verdade é que no Antigo Testamento encontramos também uma proibição. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, Moisés, o grande legislador, vai proibir certas práticas dos judeus. Entre elas, ele também proíbe consultar os mortos. O verbo que é utilizado é o verbo drash, que é tanto perguntar, indagar, quanto consultar. É que vale dizer que Moisés havia proibido uma consulta aos mortos. Primeiro, proibiu o que era possível. Legislar é coibir o abuso. Se ele estava legislando, estabelecendo leis para aquilo que era possível. Ninguém vai proibir uma coisa que não é possível de ser feita, porque aí não precisa de proibição. Ademais, o direito proíbe aquilo que se usa e que se abusa em excesso. O que significa dizer que na época de Moisés, o contato com os mortos era frequentemente utilizado. A mediunidade acontecia. Daí porque ele proíbe esse abuso. Porque se não houvesse um abuso, ele não precisava nem proibir, nem estabelecer uma lei. Ele também coloca, mais tarde, no entanto, no livro Números, em uma das suas passagens, ele vai dizer: que bom que todos profetizassem. Ele estava proibindo a consulta aos mortos, porque as práticas eram de comércio religioso, comércio financeiro em relação aos fenômenos mediúnicos. Mas a grande verdade é que mais tarde, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32, o grande profeta Joel vai, em um momento de inspiração, dizer: no futuro, Yahvé, ou Jeová, derramará o seu espírito sobre toda a carne, e farão filhas e filhos profetizarem. O que é o espírito que se derrama na carne? O que é o espírito que desce
e manifesta-se na carne. Fenômeno mediúnico. A luz é o Espírito que desce, que derrama sobre a carne, e filhos e filhas profetizarão. Ele está falando que futuramente a mediunidade ia ser autorizada e liberada, mas que na época a humanidade não tinha condições de usar bem, de bem utilizá-la. Daí porque talvez Joel estava incluindo a chegada daquele que é o sol de todas as épocas, daquele que foi descrito pelo profeta Isaías como o príncipe da paz, e que nós diríamos em linguagem simples, o homem de Nazaré. Jesus e a sua vida é rica de fenômenos mediúnicos. E a mediunidade nunca mais vai ser a mesma na história da humanidade, depois que Jesus vem à Terra e apresenta a sua mensagem. Ele eleva o fenômeno mediúnico em uma transcendência e em uma saúde nunca antes igualada. E apresenta o roteiro da mediunidade de maneira rudimentar, para que a humanidade futuramente possa acessar esses ensinamentos e seguir bem o bom uso da mediunidade. O Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, chama várias vezes Jesus de o Senhor dos Espíritos. Tal é a autoridade dele sobre o mundo espiritual. Desde o seu nascimento, quando uma entidade espiritual, que se apresenta sob o nome de Gabriel, aparecendo a Zacarias anunciando o nascimento daquele que será João o Batista, e mais tarde aparece a Miriam ou Maria de Nazaré, anunciando o nascimento dele, para mais tarde, quando ela leva o recém-nascido quase à sinagoga, para passar pelos rituais, talvez até da circuncisão, e o grande fariseu, judeu, inspirado profeta Simeão, ao carregar a criança, tem uma grande exclamação mediúnica. Diz a Bíblia, ele é tomado do Espírito Santo, e começa a dizer, a humanidade tem o seu futuro nesse menino. E esse menino vai caminhar para erguer a humanidade em um patamar diferente. Bendito esse menino, porque são chegados os dias do Senhor. Diz Simeão, ou ano mais tarde, que vai profetizar também em relação àquele menino, que mais tarde se torna o homem de Nazaré, que vai sensibilizar a cultura oriental em vários momentos, desde as perturbações mediúnicas que havia chamados possessos ou endemoniados, principalmente aquele fato célebre do Evangelho, quando ele entra na cidade de Gadara, ou Geresa, ou Gersesa, e conversa com um gadareno. Diz o Evangelho, segundo o engano de Mateus, que é quando ele se apresenta na cidade, mal chega à entrada da cidade, o indivíduo que estava numa crise parecendo de epilepsia, a ponto do Evangelho dizer que ele babava até chegar a babar sangue, em crise aparentemente epiléptica, mas não era uma epilepsia convencional, começa a gritar diante dele, que estava cercando-se da cidade, Jesus de Nazaré, que tem tu contra nós? E o diálogo no Evangelho é muito bonito. Quem és tu? Singular. Nós somos legião, porque somos muitos aqueles que dominamos esse corpo. Legião, em nome do meu Pai, sai dele. Não nos mande as hienas infernais, não nos... Legião, em nome do meu Pai, sai dele. E através do influxo magnético, o indivíduo recupera a lucidez psiquiátrica, a lucidez mental. E assim por diante, veremos vários fatos do Evangelho atestar a excelência dessa interferência mediúnica. Quando ele conversa com a mulher que estava corcunda com a problemática na coluna, aparentemente física, mas era espiritual, só séculos e séculos depois, para que a doutrina espírita estudasse as obsessões, onde há obsessões de natureza física também, causando somatizações e aquilo que é chamado hoje de enfermidades fantasmas, doenças fantasmas. O indivíduo sente sensações físicas, mas fisicamente, organicamente não tem nada. É examinar, mas sente manifestações que são, às vezes, excetuando os casos de psicossomáticas ou de fenômenos produzidos pela mente, desencadeados por entidades espirituais obsessoras. E aquela mulher que tinha 38 anos, vergava a corcunda, liberou-se. E diz o Evangelho, através da autoridade de Jesus, que conversou com uma entidade demoníaca, é o termo que o Evangelho usa. E assim ela recupera a sua postura habitual, ou diálogo com o centurião. Quando o centurião se aproxima dele e pede que ele cure um dos servos seus de confiança, talvez o melhor servo seu de confiança, que estava enfermo, cuja doença não era conhecida, e o tratamento muito menos.
E o centurião dialoga com Jesus de tal forma que Jesus diz: então, vamos lá. E o centurião diz: não, Senhor, você não precisa ir lá. Eu sou um homem que comanda outros homens. Eu sou um homem que lidera homens. E eu digo aos meus homens: façam isso, faça aquilo outro. E eles me obedecem. Eu sei que tu tens servos, tu tens um exército de servidores. Basta tu dizeres: vá, e eles obedecerão, e meu servo ficará curado. Jesus olha para os próprios discípulos, balança a cabeça e diz: fé igual a essa eu não tenho visto aqui em Jerusalém. Vai, o teu servo está curado. Diz o Evangelho que quando o centurião chega até o local onde o servo estava, ele estava totalmente recuperado. Ele começa a perguntar que horas ele ficou bom. Era na mesma hora que ele estava conversando com Jesus, para confirmar o fenômeno paranormal. Quantos fenômenos! Um diálogo íntimo de Jesus com os apóstolos. Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E as pessoas começaram a dizer que as pessoas acreditavam que ele era. Como a reencarnação também era um conceito admitido, as pessoas achavam que ele era Elias, que ele era Isaías, que ele era um dos profetas. Então os apóstolos começaram a dizer: dizem que tu és Isaías que voltou, que tu és Elias, que tu és algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, que pensais que eu sou? Que pensais que eu sou? Então Pedro toma a palavra para representar o grupo e diz de maneira inspirada: sabemos que tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, o Filho do Homem, como era chamado na época, uma expressão popular. Tu és aquele a quem nós esperávamos. Jesus olha e diz: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que revelou. Não foi o sangue, não foi a carne, não foi a matéria, não foi um raciocínio cerebral, não foi um raciocínio dos neurônios, não foi um pensamento intelectual humano. Foi o Pai que está nos céus. Pedro era médium. E naquele momento de inspiração, foi o Pai que falou pela sua boca. Uma inspiração mediúnica. Minutos depois, Jesus começa a dizer: mas é necessário que o Filho do Homem desça a Jerusalém, que seja maltratado, que seja traído, que seja assassinado. E começa a falar aquilo que ia acontecer. Quantas vezes ele falou, e de maneira sutil, que os apóstolos não perceberam. Então Pedro começa a se perturbar, começa a temer, e diz ao Evangelho que ele diz: não, Senhor. E o diálogo para mim tem uma sutileza impressionante. Ele diz: não, Senhor, nós não deixaremos. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, e não tentes contra o teu Senhor. Quem lê a Bíblia sem compreender essas nuances pensa que Pedro é Satanás. Ora, Pedro é médium. Se o Pai falou por Pedro nesse instante, como é que Pedro é Satanás? Se o Pai falou por ele há poucos minutos, como é que agora ele é o próprio Satanás? Conforme a crença da Idade Média. Pedro era médium. No momento que ele se perturbou, ele sintonizou com outro tipo de entidade. Jesus estava repreendendo o espírito perverso que sincronizava com a sua mente e não com ele. Estava dialogando com a entidade espiritual que tentava embaraçar a missão dele. Que sutilezas se encontram no Evangelho que nós temos dificuldade de compreender sem auxílio dessas informações. Ou nas bodas de Canaã, fenômeno mediúnico ou paranormal, a transmutação de água com o sabor e o odor do vinho, ou as manifestações de levitação sobre a água, o diálogo com o vento e o mar. Só mais tarde nós sabemos por Allan Kardec que há espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, que foram descritos pela teosofia e pelo esoterismo como elementares. As grandes manifestações das fadas, dos elfos, dos silfos, que se manifestam dos duendes, dos gnomos, nas tradições populares e folclóricas, que são espíritos ligados à natureza, responsáveis pelos fenômenos naturais, mas são trabalhadores braçais. Ele era o engenheiro, ele era o senhor dos espíritos. Ele não estava conversando com o vento e com o mar, ele estava conversando com os espíritos responsáveis por esse tipo de fenômeno. E por isso tudo se acalmou. Só com auxílio dessas informações para termos uma ideia do fenômeno mediúnico. E quando dizem os evangelhos, ele sobe a montanha do Tabor. Até hoje, quem vai a Israel vê que o Tabor é um planalto que dá para ver praticamente todo Israel. Dá-se uma sensação que o céu está beijando a terra. Tal é a altura em comparação com o solo convencional. O planalto do Tabor. E ele sobe para meditar, para orar. Transfigura-se, talvez no silêncio da meditação, transfigura-se
ali diante dos discípulos, diz o Evangelho de Mateus e de Marcos, que as suas vestes ficaram resplandecentes. E a partir daí, aparecem duas personagens célebres. Elias, morto há mais de 500 anos, e Moisés, no mínimo, morto há 700 anos. As duas personagens mais importantes da tradição judaica, o grande profeta Elias e o grande legislador do povo hebreu. Aparecem ambos para começar. Ora bem, se Moisés havia proibido consultar os mortos em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, ali ele aparecendo depois de morto, ele estava desproibindo. Ele próprio estava desautorizando a lei que ele havia estabelecido, porque ele próprio aparecia de maneira espontânea. Conversa com Elias e Moisés, de tal forma que os próprios discípulos disseram: vamos fazer uma tenda e ficar aqui, pensando nesse fenômeno. Depois que os dois desaparecem, os apóstolos devem ficar lá. Mas há uma sutileza no Evangelho de Marcos que me chama a atenção. Diz o Evangelho de Marcos que estava Pedro, João e Tiago, e João e Tiago adormeceram. Eu fico pensando, como é que dormiram num fenômeno daquele? Numa situação daquela. Fenômeno mediúnico. Nós sabemos hoje que os fenômenos de materialização, onde aparecem espíritos materializados, precisam do ectoplasma do médium. E quase sempre um desgaste de tal forma que o médium perde a consciência, adormece. Como aconteceu mais tarde na parapsicologia, na metapsíquica, na psicobiofísica, com seus vários cientistas. É por um fenômeno de natureza mediúnica. Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, ambos os espíritos, através de Valdo Franco, chamam esse fenômeno do Monte Tabor, na primeira sessão mediúnica de materialização, onde Elias e Moisés conversam com os apóstolos, dialogando com eles, tirando algumas dúvidas, Jesus ali no meio deles, apresentando-se também, de tal forma que ficam deslumbrados. E a resposta de Jesus é fantástica. Simão diz: vamos fazer uma tenda. Não, Simão, é necessário descer aos homens. Que resposta! Simão não entendeu que descer aos homens era muito mais profundo do que ele imaginava. Descer aos homens, ele desceu, foi até Jerusalém descendo para ser crucificado. E quando eles descem, Jesus dialoga com o lunático que estava convulsionando. E o pai do menino dizia assim: eu pedi a um dos vossos discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo dessa possessão, ou desse demônio, como está nas traduções do Evangelho. Porque era a palavra que era utilizada. Jesus olha e dialoga com a entidade espiritual. O menino entra em uma espécie de convulsionar mais acentuado, um frêmito, tomba no chão, recobra a lucidez mental. E os apóstolos perguntam: por que a esse nós não conseguimos solucionar, curar? E Jesus diz: porque a esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Ora bem, se Jesus falou que a essa classe, é porque tinha outras classes. Se ele falava que existia um tipo de classe, é porque tinha outras classes. Só mais tarde, com Allan Kardec, 18 séculos depois, para ele configurar as classes espíritas, e item número 100 do Livro dos Espíritos, e temos uma ideia desses fenômenos, mas no Evangelho não ficamos aí. A própria crucificação e o seu retorno, a sua ressurreição, apareceram várias testemunhas, e mais tarde, depois da sua despedida, o momento do Pentecostes, quando fenômenos espirituais notáveis, que só vão ser explicados pela ciência mais tarde, a xenoglosia, a glossalilia, os fenômenos de efeitos físicos, o poltergeist, o falar em línguas estranhas, a xenoglosia, as manifestações de intuição, de voz direta, de pneumatofonia, que aconteceram entre os discípulos e que chamaram tanta atenção, o Pentecostes, para mais tarde o apóstolo Paulo, ainda Saulo, também servindo pelo fenômeno mediúnico, as portas da cidade de Damasco, vê o próprio Jesus, e a partir daí também se tornou um extraordinário médium, conforme a obra Paulo Estevão, a maior obra a respeito do cristianismo primitivo já escrita até hoje, psicografia do notável médium Chico Xavier, em que ele fala da mediunidade de Paulo, dos seus transes, da sua inspiração, e diz Paulo Estevão que em determinado momento Paulo ficou cansado, já estava em idade avançada, já não podia estar para aqui e para lá, em várias localidades, levando a sua palavra, o seu verbo, e viu o próprio Jesus, que diz: a grandeza do apostolado dos meus discípulos não está na presença física deles, Paulo, mas está no conteúdo do seu verbo. Já que você não pode estar em vários locais ao mesmo tempo, leva a sua mensagem pela escrita. Nós, os Espíritos, te inspiraremos. O meu discípulo fiel Estevão está do seu lado. Ele vai inspirar o meu pensamento.
porque ele próprio representa o meu pensamento junto a ti. E ele vai inspirá-lo para que tu escrevas as várias comunidades afinificadas unidos. Porque não importa a presença física do missionário, importa o conteúdo do seu verbo em qualquer lugar. E diz a Paulo que se renova, a partir daí começa a escrever as suas epístolas. Quem não se recorda da Epístola aos Coríntios? Principalmente a Epístola 2, quando ele fala dos vários carismas. E ele vai elencando os tipos de mediunidade. Carisma que deu origem à palavra carismático. Aos vários carismas, onde ele vai dizer o carisma para escrever, psicografia. O carisma para falar, psicofonia. O carisma para curar, mediunidade de cura. O carisma para aconselhar, o médium doutrinador. Ele está estruturando um tipo de sessão mediúnica, as várias funções do médium em uma sessão mediúnica cristã primitiva. E ele vai dizendo os tipos de mediunidade. Há vários carismas, diz Paulo, mas o Espírito do Cristo é o mesmo. Ele estava estabelecendo uma espécie de tarefa mediúnica com Jesus, mas de maneira muito limitada. Convenhamos e reconheçamos. A mensagem de Jesus e a mediunidade com Jesus estaria no ápice daquilo que a criatura humana pode alcançar. Mas não havia um método, não havia um roteiro sistematizado, não havia um conhecimento da própria humanidade, não havia conhecimento suficiente para entender todas as coisas. Foi necessário, portanto, que o tempo se passasse para que a criatura humana compreendesse algumas coisas. E a humanidade mais tarde recebe da divindade o missionário Allan Kardec, que vai receber do mundo espiritual as informações, resgatar a palavra cristã primitiva em espírito e verdade, restaurá-la em uma linguagem atual, fazendo inclusive a aliança da ciência com a religião, conforme o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Coloca de maneira sui generis a tarefa mediúnica. No livro dos médiuns, ele estabelece um roteiro para o médium na sua tarefa mediúnica. Vai estabelecer Allan Kardec na sua sabedoria que há vários tipos de fenômenos, mas que podem ser reduzidos em dois tipos essenciais: fenômenos de efeitos materiais ou de efeitos físicos e fenômenos de efeitos intelectuais. Os fenômenos intelectuais pela sua imensa abrangência psíquica, os fenômenos materiais pela sua imensa abrangência física. É curioso notar que Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina de 1913, quando tentou estudar os fenômenos paranormais a partir do final do século XIX e começo do século XX, vai concluir na sua doutrina um sexto sentido humano e vai dizer que há dois tipos de fenômenos: fenômenos subjetivos e fenômenos objetivos. Subjetivos, fenômenos intelectuais; objetivos, materiais. Allan Kardec já havia chegado à mesma conclusão, um pouco melhor, quando o Dr. Joseph Bates Riley, o pai da parapsicologia da Universidade de Duke, da Califórnia, apresenta fenômeno psicapa material, fenômeno psi-gama intelectual, e assim por diante. Allan Kardec já havia chegado às mesmas conclusões, estruturando os variados tipos de mediunidade, sem a presunção de encerrar o assunto, mas dando a ideia básica. Chega a elencar 72 tipos de expressões mediúnicas, as mais variadas. Os médiuns escritores, vai dizer ele, tem vários, desde aqueles que recebem apenas um estilo literário, poesia, por exemplo, porque talvez nem suas encarnações anteriores guardam no seu inconsciente a habilidade da poesia, e os espíritos conseguem encontrar arquivos, que eles chamam na sua época arquivos cerebrais, para psicografar poeticamente, até os médiuns psicógrafos sonambúlicos, inconscientes, que perdem a consciência, que mudam a caligrafia, conforme o venerando Chico Xavier, em uma obra chamada A Psicografia à Luz da Grafoscopia, foi examinado a assinatura dos mortos que se comunicavam com Chico Xavier, comparando inclusive cientificamente uma assinatura que eles tinham com seus documentos reconhecidos em cartório, chegando à mesma identidade, à mesma identificação e sendo aceitos como sendo da mesma personalidade. É um tipo de médium especial, em que se modifica, ou médium psicofônico que muda a voz, que altera, e assim por diante, médium que fala um idioma que não é o seu idioma, que ele não sabe, e assim por diante. Então ele vai estruturando os variados tipos de fenômeno mediúnico, desde o consciente, onde o médium acompanha
aquilo que ele escreve, ele recebe o pensamento e veste o pensamento através das palavras, no caso da psicografia ou da psicofonia, ele que fala, mas o pensamento ele sabe que não é dele. Até o semiconsciente ou semimecânico, quando ele sabe que a mão escreve, ele está sabendo o conteúdo, mas ele não movimenta a mão voluntariamente, ou ele está ouvindo, acompanhando a boca falar, mas ele não sabe o que vai ser falado até o momento em que fala, até os trânsitos profundos e inconscientes, onde ele perde totalmente a lucidez e retorna depois para saber o conteúdo da mensagem. São vários tipos de expressões que ele examina a mediunidade para mais tarde voltar às bases de Jesus. Falar, primeiro, que a mediunidade é neutra. Da mesma forma que a inteligência é neutra. A inteligência não é boa nem má. O uso que nós façamos da inteligência torná-la um instrumento do bem e do progresso ou um instrumento da destruição da humanidade. A mediunidade também é uma faculdade neutra. Eticamente não é boa nem má. Pode ser um instrumento de perturbação e pode ser um instrumento de dignificação humana. O uso que o indivíduo faz é que torna lá dignificante ou não. Allan Kardec vai dizer que a mediunidade não depende do moral. Ou seja, o médium não precisa de determinada moral para ser médium. Aliás, quantos há aí no meio da rua? Quantos embriagados nos bares que estão falando um monte de coisa, você ser instrumento de espíritos? Médium de espíritos alcoolizados. Ser médium, comunicar espiritualmente é fácil. Basta ter uma certa predisposição, como diz Allan Kardec. Mas isso não é a mediunidade com Jesus. Vai dizer em outras palavras. Então ele vai dizer a influência moral do médium, a faculdade para se expressar não precisa do moral. Mas a moral ou o moral é indispensável para tornar um instrumento de progresso humano. E ele vai dizer, é uma certa predisposição orgânica. É que vai dizer que o médium ostensivo, ele nasceu com uma estrutura física, neurológica, para o fenômeno do transe ostensivo. Então não adianta a gente ficar fazendo dedo, mostra com o dedo na cara, 30 anos em sessão mediúnica, afundando o dedo na cara, eu não recebo nada. E não vai receber nem assobio. Porque não tem uma faculdade específica. Não reencarnou com a estrutura neurológica. A faculdade é dividida, é da alma. Mas precisa de um organismo para se manifestar. Células, neurônios, expressões neurológicas específicas. Da mesma forma que o indivíduo pode vir um pianista, mas se vier com uma problemática nas mãos, se vier com as mãos amputadas, se tiver que amputar as mãos, não vai poder expressar a sua arte, pelo menos com as mãos. O indivíduo tem habilidade. O indivíduo pode ser um gênio, mas se o cérebro vier com dano, se vier com alguma alteração, a sua inteligência é extraordinária. Ele não perde. Mas a máquina está comprometida. Então a mediunidade é do indivíduo, mas se expressa através de células específicas, de um organismo específico. Por exemplo, o pianista normalmente tem dedos alongados para ter agilidade. Então ele reencarna muitas vezes com as mãos alongadas para acompanhar o seu pensamento. É uma tarefa, é uma especificidade. Então a tarefa mediúnica mesmo, o indivíduo reencarna com a estrutura neurológica para o transe mais profundo. Todos nós somos médios no sentido geral, mas no sentido específico, aqueles médios ostensivos reencarnam. Então aquele que vai trabalhar mediúnica é aquele que tem essas expressões. Os outros não devemos ficar querendo, a não ser por tarefas específicas, atuar em mediúnica, porque o importante não é ser médium de espíritos, é ser médium do bem, é ser médium do amor, essa é a mediunidade com Jesus. Daí porque Allan Kardec vai dizer que o moral é indispensável para uma boa tarefa mediúnica. São Francisco de Assis foi médium, mas Adolf Hitler também foi. Dizem dos seus biógrafos que ele tinha um grupo esotérico, um guru chamado von Eckhart, que submetia a ele a meditação transcendental, que submetia a ele a disciplinas alimentares porque vegetariano que ele era, que entrava em silêncios profundos e às vezes era vítima de crises à semelhança de epilepsias, onde vozes falavam por sua boca. Inclusive, em alguns dos seus discursos, que ele falava a juventude nazista como se tivesse uma crise epiléptica, em transes, ele chega a dizer: eu sou a chibata que Deus utiliza para se vingar e chicotear as costas da humanidade ingrata. Ele se dizia um instrumento. Era, portanto, médium. Um excepcional médium, aliás, do ponto de vista da faculdade, mas um indivíduo perturbado. Por isso a mediunidade também se expressava de maneira perturbada. Daí porque o médium ideal, o médium seguro, como diz Allan Kardec, não é apenas aquele que se comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos.
é aquele que pela sua conduta, pela sua moral, fluidicamente é simpático a uma assimilação, uma identificação de fluidos com os espíritos bons, porque mesmo ele sendo instrumento de espíritos perturbados, ele assim o é, porque o seu guia está no comando, que traz o espírito perturbado para a comunicação. Quem acompanhou o grupo espírita da prece de Chico Xavier revela que muitas nas sessões mediúnicas entidades vampirescas, agressivas e rebeldes se comunicavam através do Chico. Entidades muito animalizadas, algumas deformadas, psiquicamente deformadas no seu perispírito, na zoantropia, em formas animais, em formas da licantropia, em forma de lobo, daí a ideia do lobisomem, na cultura popular, alterados os seus perispíritos pela monoideia destrutiva de culpa, de ódio. E dizem aqueles que acompanharam o Chico que depois das comunicações agressivas, no final da sessão, Emmanuel vinha e através do mesmo médium dava uma mensagem elevada, uma mensagem espiritual superior. Essa é a tarefa do médium. Ele é simpático com os espíritos, então ele tem essa flexibilidade. Ele é instrumento daqueles que precisam de atendimento e de socorro por meio dele, e aqueles que dão-nos a elevação, que trazem as mensagens de paz, de amor, de caridade. Diz Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, todo intercâmbio exige permuta, troca. Se os homens querem o concurso dos espíritos superiores, é lógico que os espíritos superiores esperam alguma coisa dos homens. Eles se esforçam a descer até nós com todos os obstáculos materiais, que é difícil, e que eles dizem a miúde. Mas nós temos que também nos esforçar para subir até eles, para que esse obstáculo material diminua. A grande verdade, meus amigos, e aí falo agora para nós, os espíritas e os médiuns em atuação, o mundo ainda é muito ingrato para com os médiuns. Ainda é uma tarefa muito espinhosa, porque a nossa tarefa como médium é doarmos-nos como instrumento e deixar que cada um analise aquilo que vem por nosso intermédio. Se nós ficarmos com a preocupação de saber como é que vão receber as mensagens que vêm por meio de nós, nós estamos preocupados com o nosso ego e com a opinião pública, e não seremos instrumentos verdadeiros, porque isso vai ser afetado a mensagem com o nosso ego e a nossa preocupação de sermos criticados. A tarefa do médium é não raciocinar, isso é, não fiscalizar a si mesmo, mas dar a passagem para que o espírito possa se manifestar com segurança, com harmonia, com equilíbrio moral, mas que possa a mensagem vir para depois aqueles que estão assessorando ele em tarefa mediúnica de grupo, que o bom médium equilibrado sempre trabalha em grupo. A tarefa mediúnica isolada é sempre isso. O próprio Chico Xavier sempre trabalhou em grupo a vida inteira, e olha que ele é o maior médium do século XX e possivelmente do século XXI, que ele desencarnou no século XXI. Assim o fez para dar exemplo, para que as outras pessoas possam analisar, porque aquilo que passa pelo psiquismo dele, ele é afetado emocionalmente, não tem condição de raciocinar de maneira fria. Daí a análise depois, a conversa, o diálogo, o exercício. Chico mesmo dizia que depois de um tempo, Emmanuel pediu para destruir todos os rabiscos que ele fazia. E ele achou uma coisa tão lamentável. Mas destruir essas cartas, ele tem muitos erros. Você não percebe, mas nós percebemos. Estávamos apenas treinando o instrumento, treinando você. E o povo mal começou a psicografar, já quer publicar o livro confuso. Eu vejo por aí. Ivone Pereira demorou 30 anos com memória de um suicida guardado. Foi para a Federação Espírita Brasileira, o presidente da época, que era Quintão, recebeu ela na porta e disse assim: olha, por favor, volte, porque eu não vou analisar a sua obra. Primeiro que você é jovem, inexperiente, e depois que a gente tem um monte de obras de Chico Xavier aqui, e eu não tenho mais tempo para nada, a não ser examinar as obras de Chico. Ela não ficou magoada, não ficou, voltou, agradeceu inclusive a Deus, mas eu não tinha coragem de rasgar aquilo, porque eu sabia que não era minha, não era uma coisa fruto da minha cabeça. Guardou memórias de um suicida durante 30 anos. Só depois que veio a série André Luiz, que veio todas as informações, ela voltou e apresentou. E um dia, em 1950, em Uberaba, Chico Xavier disse: Ivone, ela estava com Chico, Ivone, André Luiz está aqui do meu lado, está dizendo que Memórias de um Suicida é a maior obra dos últimos 50 anos. E ele está dizendo que vai ser a maior obra dos próximos 50 anos. Mas era necessário que ele viesse primeiro para estabelecer as ideias das colônias espirituais. Que beleza! Que extraordinário! Então é um mundo ainda, meus amigos, ingrato para os médios. É um mundo em que os médios ainda são testados. Seja por desencarnados que querem embaraçá-lo, colocado no ridículo, daí o cuidado com que a gente vai falar das nossas percepções. Porque há médios que querem falar tudo.
É natural que a gente não vai falar tudo. Tudo que a gente sente, a gente está falando. Pessoas aqui, ó para aqui eu estou me arrepiando, ó para aqui eu estou me sentindo, ó para aqui. Daqui a pouco está dando cambalhota, está falando dos outros. O que é que isso tem a ver? O livro vai ter um bom senso. Se alguém me passa um recado, eu vou pensar se eu vou passar um recado. Se a pessoa falou coisas grosseiras, eu não vou sair por aí falando as coisas grosseiras, dando recado de qualquer coisa. Eu vou ter que filtrar para saber que recado eu estou passando. O médium deve ter essa educação, que ele deve treinar ao longo dos tempos, conhecer a si mesmo, porque do contrário ele vai ser fantoche dos espíritos. Divaldo Franco comenta isso. E Raul Teixeira também, ambos falam em diretrizes de segurança, que na adolescência eles iam para um lugar e ficavam de acordo com ambientes. Se fosse para uma festa, ficava tão feliz que ficava mais feliz que o aniversariante. Se ia para o enterro, ficava mais triste do que o dono do defunto. Porque aonde ele estava, ele assimilava o psiquismo, ele dizia, quem eu sou? Eu não consigo me conhecer, aonde eu estou, eu assimilo o psiquismo no ambiente. É necessário, portanto, reconhecer as suas reações nervosas, estudar a si mesmo, para saber que a tarefa da mediunidade é espinhosa. É a semelhança do Calvário, do Gólgota de Jesus, ou da Úmbria, da trajetória de Francisco de Assis. Sempre me lembro que o próprio Divaldo comentou certa vez, eu nunca me esqueci, na Federação Espírita do Estado da Bahia, em um dos aniversários da nossa FEEB, em que ele disse que na década de 60, 1961, só depois eu fui saber o porquê ele citou isso, ele citou de maneira não passando. Hoje nós sabemos que ele estava passando por muitos problemas na época, que houve uma ala do movimento espírita que se levantou para destruir, literalmente, o jovem médium que estava começando. Houve uma carta que foi endereçada por um grupo de pessoas da Federação Espírita, graças ao que estava destruindo e difamando de tal forma o médium, que ele ficou inacessível ao Reformador, à revista, e à própria FEB durante quase 30 anos. Era-lhe negado, inclusive, a presença, a sua participação como orador, as suas mensagens mediúnicas eram negadas. E ele sofreu de maneira calada, permaneceu em silêncio. E diz que na época, era 1961, não havia psicografia no primeiro livro, vejam que se lado. Em 1964, Joana de Ângeles escreve a primeira obra, Messe de Amor. E quando acabou, Joana olha para ele, estávamos ainda na ditadura militar aqui no Brasil. E Joana olha para ele e diz, esse é o começo. Mas a parte que ele toca é outra. E sorriu. Ele disse, mas por quê? A parte que ele toca é o peso dessa obra. Porque se trata de sacrifício, meu filho. Se trata das consequências. E ele disse assim, mas eu estou disposto. Havia aqueles fenômenos, ele estava sofrendo muito. E ele disse, olha, a minha vida toda é entregue ao Espiritismo. Eu quero lhe pedir uma coisa, minha senhora. Estamos na época da ditadura. Se eu pudesse morrer pelo Espiritismo, eu ia agradecer a Deus. Estamos na ditadura, eu viajo para cá e para lá, de repente eu sou fuzilado aí, sai no jornal, e naturalmente vai ser uma boa divulgação do Espiritismo. E ele falou, e ela olhou, balançou sua cabeça e disse, vou levar o seu requerimento para os benfeitores, os guias espirituais do Brasil, depois eu te trago a resposta. Passou o tempo, 1964, vieram outros livros, 1966, 68, ela apareceu e disse assim, seu requerimento foi analisado, eu quero dizer que foi aceito. Tu morrerás. E ele joga e diz assim, quando? Eles querem abrir os braços e morrer. É o ego, na verdade, né? E Joana olhou para ele e disse assim, não será agora. O requerimento veio com uma nota de esclarecimento. Aceito, deferido, mas com uma nota. Morrerás a cada dia um pouquinho. Ele quase desistia da solicitação. Quase desistia. Experimentará lágrimas que ninguém verá. Porque tu queres morrer para ser visto e chamar a atenção, mas experimentará sofrimento que ninguém verá. As labaredas da angústia te devorarão a alma. Amigos que se dizem amigos te beijarão a face e por detrás te esbofetearão. Pessoas que acariciam o seu rosto, que te abraçam, que te elogiam, os elogios, te elogiam por detrás, são pessoas indignas, que corromperão a sua imagem, que metralharão a tua honra. Terás a pessoa denegrida, o nome caluniado, a personalidade atacada durante anos e anos e anos. Se tu nunca te defenderes, se tu nunca demonstrar nenhuma reação, se tu nunca nem demonstrar que sabes, se permanecer fiel até o fim, talvez chegarás no momento final da morte, sozinho, mas eu estarei contigo. E te abrirei os braços diante da química orgânica para dizer, vem meu filho, sai da sepultura, a mediunidade te melhorou. Tu és um Marte, experimentaste o martírio, tu permaneceste melhor.
experimentou aí o martírio da mediunidade, porque a mediunidade por Jesus é isso. Eu te digo, nunca te esqueças de duas coisas. Nunca te afaste na mediunidade de Cristo e dos sofredores. Haja o que houver, permaneça sempre atendendo aos sofredores e necessitados, e nunca te afaste de Jesus. E nós, os espíritos bons, os teus guias espirituais, estarão contigo, estarão assessorando-te, porque quero te dizer uma coisa: mediunidade por Jesus é isso. Se tu desejas cristificar-te, crucifica-te, porque só na crucificação encontrarás a cristificação. Divaldo, como leitor público, eu quase desistia daquele solicitação. Mas não dá para fazer uma coisa, é a sua tarefa. Para dizer que a mediunidade é esse desafio existencial, é esse desafio de estarmos atuando. E quanto somos incompreendidos, quanto vivenciamos situações calamitosas, mas permanecermos no ideal, no bem, haja o que houver, porque a mediunidade por Jesus é serviço ao próximo, é dedicação ao bem, é entrega e abnegação, é disciplinas morais que farão a nossa glória, a superação das nossas paixões, em quase a sua totalidade. O médium é o espírito endividado, com raríssimas exceções veio para consertar um patrimônio, às vezes na própria religião, que foi alquebrado, e que agora volta para recuperar aquilo que foi perdido, através de uma percepção maior pela mediunidade. Então, meus amigos, meditemos para alcançarmos a mediunidade do Evangelho, no Evangelho, a mediunidade com Jesus. Muita paz.